gente passa com isso. Você já passou por isso alguma vez na sua vida? Viveu a injustiça de alguém que devia ajudar, o desapontamento de gente que não pode fazer nada e que você gostaria de ter pelo menos o consolo. Uma oração de angústia que você gostaria que Deus respondesse. As portas que deveriam vir, os acessos que a gente não tem por causa da injustiça desse mundo. Mas eu aprendo uma coisa aqui nesse texto que eu creio demais, irmão, isso me levanta de manhã. É que apesar de tudo isso, quem está escrevendo a minha história é Deus. Se você começar a olhar a história, você vai perceber que apesar de tudo isso, Deus está por trás dessa história, e conduzindo, e guiando, e fazendo acontecer. Quando a gente olha, eu não sei se você crê assim, eu creio muito nisso que eu vou dizer para você. Eu creio que, por exemplo, eu pego a vida de José, eu vejo traição, eu vejo ser vendido, mas eu vejo Deus levando ele até um destino, onde Deus estava por trás da história. Deus continua por trás da história da tua vida, Deus continua. Eu vejo Jesus sendo traído, a morte da cruz, os discípulos abandonando, fugindo, mas no final ele ressuscita no terceiro dia, e ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque Deus está escrevendo a tua história, é Deus que continua escrevendo a nossa história, apesar de todas essas coisas que nós sofremos na nossa vida, apesar de todo o ataque que a gente passa na nossa mente quando isso acontece, Deus não parou de escrever a tua história, Deus não parou de escrever a tua história. Eu olho para a minha vida, eu consigo enxergar isso dessa mesma maneira. Eu vejo meus pais saindo de casa, minha mãe ficando doente, e eu falo, meu Deus, por que tanta dor, por que tanta luta? Você tem histórias parecidas, abandonos, traições, divórcios na sua família, mas mesmo assim Deus disse, tu és meu, eu te comprei, você é meu, eu estou escrevendo a tua história, eu estou guiando você, eu não te deixei, eu não te abandonei. É assim que eu enxergo. Então eu vejo às vezes, eu gostaria que aquilo viesse do governo, não vem. Eu gostaria que aquilo viesse do religioso, não vem. Mas Deus continua sentado no trono, e Ele continua escrevendo a história do povo dEle. Aqui nessa igreja tem gente como Davi, que não entende por que saiu da sua casa, não foi esquecido pelo seu pai. Amém? Teve que enfrentar gigantes, teve que desviar da flecha do rei, teve que se esconder em cavernas, mas Deus não parou de escrever a história de Davi. Ele continua escrevendo a tua história e a minha história, meu irmão. Esse é o nosso Deus. Meu destino está nas mãos do Senhor. A minha história não é escrita pelas circunstâncias, ele é escrito pelo poder de Deus na minha vida. É o Senhor quem está escrevendo essa história. Então eu olho para trás, eu falo, eu não sei como vai ser meu futuro, mas eu sei que o mesmo Deus que escreveu minha história no passado, vai continuar escrevendo a minha história no futuro. Você pode levantar sua mão agora por 1 minuto e dizer assim para você mesmo agora, com toda a tua fé, meu Deus, continua escrevendo a minha história. Você consegue enxergar isso na palavra? Consegue enxergar isso na sua vida? Consegue ver o amor de Deus por você? Até nas lutas, até nos processos que você não queria passar, Deus estava ali com você nesses processos. E Ele usou isso. Ele usou para fortalecer você. Ele usou para derramar sobre a tua vida. Você orou, Pai, passa de mim esse cálice. Ele não passou, você teve que tomar o cálice, mas Ele ainda continuou escrevendo e direcionando e guardando você. Ele continua amando você. A terceira lição que eu vejo no texto é exatamente esse versículo, essa oração que Jesus faz. Quando ele olha para esse momento, e ele diz uma frase assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E aqui tem duas coisas que minha cabeça, quando eu leio esse texto, ela estressa um pouco. Porque algumas pessoas aprendem assim, Pai, passa de mim esse cálice, porque Jesus tinha medo da morte. E eu não consigo acreditar nisso, porque quando a gente vê alguns martírios na Bíblia, por exemplo, o martírio de Estevão, lembra Estevão que foi apedrejado? Atos dos Apóstolos, capítulo 7, esteja apedrejado, amém? O que acontece lá? Ele vê o céu aberto, ele vê a glória, ele grita, Pai, perdoa, porque não sabe. Existe uma referência de unção, de poder ali, sustentando Estevão ali.
Mas Jesus está em angústia. E a gente precisa entender por que Jesus está em angústia. Porque a morte de Jesus não é uma morte comum. Não é uma morte natural. O cálice que Jesus está falando é uma referência direta a Ezequiel e Isaías, que falava do cálice da ira de Deus. O que é essa ira de Deus, irmão? Todos nós pecamos, todos nós pecamos. Não importa se você nasceu aqui ou no Japão, pecou. Nascemos, crescemos e pecamos. E destituídos fomos da glória de Deus, ou seja, não temos mais a glória de Deus. A ira de Deus, como um Deus justo, tinha que cair sobre o pecador. Se todos pecaram, todos teriam que tomar o cálice da ira de Deus. Porque Deus, na sua justiça, teria que julgar o pecado. Senão Deus não seria justo. Muita gente só quer Deus amor, mas Deus é amor, mas é justo. Toda vez que você fala, Deus, me ajuda, você está pedindo justiça, você está pedindo para Deus te socorrer. Deus, me livra dessa situação, você está pedindo para Deus amparar você, julgar. Então nós precisamos de um Deus amoroso, mas precisamos de um Deus justo também. O amor de Deus nos envolve, a graça dele nos envolve, mas a justiça de Deus corrige os erros, coloca as pessoas no lugar certo. Amém? Então todos nós teríamos que enfrentar a justiça de Deus, mas Jesus entrou no teu lugar e tomou o cálice da ira de Deus. Ele bebeu toda a ira de Deus pelos teus pecados, para que você não fosse julgado, para que você pudesse viver a graça de Deus e as bênçãos de Deus. Ele bebeu o cálice da ira de Deus. Ele, toda a ira, toda a justiça de Deus contra o pecado do homem estava ali. O peso dos nossos pecados estavam ali sobre ele. Todos os nossos pecados da humanidade caíram sobre ele, porque ele era o único justo. Ele é o único que não tinha pecado. Entende? Então, quando ele está dizendo, afasta de mim esse cálice, ele não está dizendo, olha, eu não quero enfrentar isso. O que eu creio que ele está dizendo, quem fala isso é o Watchman, que era um pastor chinês, que morreu na década de 50, esquartejado, pregando o evangelho, foi preso, esquartejado. Mas um homem de Deus, uma revelação de Deus. E ele diz o seguinte, vocês ocidentais têm medo da morte, têm medo da dor, porque vocês foram criados de outra maneira. Então, para vocês, passar o cálice é fugir da dor. Mas para nós orientais, a morte faz parte da vida, faz parte do nosso conceito de vida. E nenhum oriental diria, passa de mim esse cálice para não morrer. O que Jesus está dizendo é, Pai, eu quero beber esse cálice, só se for da tua vontade. Eu não vou fazer por mim, eu não vou fazer para mim, eu não vou fazer para que as pessoas venham até mim. Elas vão vir até mim se o Senhor quiser que elas venham. E eu vou me submeter à tua vontade. Eu vou me colocar debaixo. Se não é isso que o Senhor quer que eu faça, então passa de mim. Porque eu quero fazer o que o Senhor manda eu fazer.